Filho, filha, pare tudo agora e escute com atenção. Eu não estou aqui por acaso, e você sabe disso. Este momento não é só mais um instante da sua vida, é um divisor de águas. Eu venho te chamando há tanto tempo, tentando tocar seu coração de todas as formas. E hoje, mais uma vez, eu me aproximo. Mas entenda algo. Essa pode ser sua última chance. Sim, sua última oportunidade de ouvir a minha voz antes que certas portas se fechem. Eu estou aqui porque te amo profundamente, porque ainda há tempo para mudar tudo. Mas você precisa me escutar agora. Não ignore este chamado, porque o que está por vir pode transformar completamente a sua vida. E se não for pedir muito, se você tem fé em mim, curta este vídeo, compartilhe essa mensagem e fique comigo até o final. Eu tenho algo poderoso para te dizer, algo que você precisa ouvir até a última palavra. Você tem enfrentado tanto, problemas que parecem não ter fim, conflitos dentro de casa que machucam sua alma, pessoas que se levantam contra você sem motivo algum. Você tem orado, tem buscado respostas, mas parece que tudo continua igual. Eu sei o que está acontecendo aí dentro. Você se sente cansado, desgastado por tantas situações que tiram sua paz. Mas eu estou aqui para te dizer. Eu sou o Deus que muda histórias, que quebra correntes, que desfaz laços de inveja e destrói toda palavra de destruição lançada contra a sua vida. Só que para isso acontecer, você precisa me dar espaço. Precisa abrir seu coração completamente. Essa é a hora de deixar de lado o medo, a dúvida e simplesmente confiar. Confie em mim, filho. Eu nunca falhei. E não será agora que eu deixarei de cumprir o que prometi sobre a sua vida. Se você soubesse o quanto eu tenho guardado para você, o quanto eu tenho livrado você de armadilhas que jamais imaginaria. Tem pessoas que sorriram na sua frente, mas estavam tramando contra você. Situações que pareciam pequenas, mas eram tentativas do inimigo para te destruir. Mas eu estive ali, segurando sua mão, afastando todo o mal, te protegendo mesmo quando você não percebeu. Agora, você precisa fazer a sua parte. Precisa sair desse estado de medo e indecisão e se agarrar na minha promessa. Porque a promessa ainda está de pé. Eu não desisti de você, eu nunca desisto. E não importa o que falam de você, o que tentam contra você, quando eu digo que você vai vencer, nada pode impedir. Você tem sentido um peso no coração, como se algo estivesse sempre te puxando para trás. Dias em que acorda sem esperança, sem ânimo para continuar. Eu sei. Você tem tentado ser forte por todos ao seu redor, mas no fundo há um vazio que nada consegue preencher. Eu sou aquele que pode preencher esse vazio. Eu sou a resposta que você tem buscado em tantos lugares, em tantas tentativas. Só eu posso restaurar sua casa, seu casamento, sua saúde, sua paz. Só eu posso colocar tudo no devido lugar. Mas você precisa tomar uma decisão hoje. Deixar que eu entre, que eu cuide de tudo. Essa é sua oportunidade. Não a deixe escapar. Sabe aqueles momentos em que você se sente sozinho, mesmo cercado por tantas pessoas? Eu estou ali. Eu sou o Deus que vê o que ninguém mais vê. Conheço cada dor escondida, cada lágrima engolida em silêncio. Eu vejo quando você dobra os joelhos e fala baixinho, sem forças para continuar. Eu vejo quando você luta contra pensamentos que querem te fazer desistir de tudo. Mas hoje eu te digo, você não está sozinho. Eu estou aqui, segurando sua vida nas minhas mãos. Eu estou te guardando, protegendo cada passo seu, mesmo quando você não percebe. Eu sou o teu refúgio. E hoje estou pedindo que confie em mim de uma vez por todas. As portas que parecem fechadas agora, eu sou capaz de abrir. Mas há momentos em que eu fecho algumas delas para te proteger. Você não entende agora, mas lá na frente verá que cada não, cada obstáculo era livramento. Eu sei o que é melhor para você. Eu conheço os teus caminhos e estou preparando algo muito maior do que você imagina.
Então pare de se questionar, pare de tentar entender tudo. Apenas confie, apenas segure na minha mão e me permita te conduzir. Eu sei que as palavras dos outros têm te machucado. Você se sente julgado, criticado, incompreendido. Mas eu sou o teu defensor. Eu sou aquele que luta as tuas causas, que te justifica quando ninguém mais acredita em você. Eu sou o Deus que muda o impossível, que traz justiça no tempo certo. Não se preocupe com o que falam de você. Eu conheço o seu coração, sei das tuas intenções, e eu sei que você só quer acertar. Então não desista, não pare agora. O meu tempo é perfeito e a tua vitória está chegando. Filho, há uma guerra ao teu redor, mas você não está sozinho nela. Enquanto o inimigo tenta te enfraquecer, eu estou levantando um exército ao teu favor. Você não vê, mas há anjos ao seu redor, protegendo sua casa, seus filhos, sua saúde. Eu estou fazendo algo nos bastidores, algo que você ainda não pode ver, mas logo entenderá. O que era para te destruir, eu estou transformando em um grande testemunho. O que parecia ser o fim, será o começo de um novo tempo. Confie no processo, confie nos meus planos. Hoje, eu quero que você entregue a mim tudo o que está em seu coração. Deixe as preocupações nas minhas mãos. Eu sou capaz de resolver aquilo que você não pode. Eu sou capaz de curar essa enfermidade, de restaurar essa relação quebrada, de trazer provisão onde não há. Eu sou teu Deus e nada é impossível para mim. Mas você precisa acreditar. Você precisa agir em fé, declarando com seus lábios que confia em mim. Eu estou preparando algo novo, algo surpreendente. Agora, eu quero que você faça algo. Escreva nos comentários o seu nome, porque eu quero que você declare publicamente que está confiando em mim. Faça isso como um ato de fé, como um passo para a mudança que eu estou prestes a trazer na sua vida. E não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar esta mensagem, porque muitas outras pessoas precisam ouvir isso. Eu estou agindo, eu estou movendo. E em breve você verá com os seus próprios olhos o que estou preparando para você. Você já se perguntou por que certas coisas acontecem repetidamente na sua vida? Por que parece que algumas situações nunca mudam? Que os problemas insistem em se repetir como se fossem ciclos intermináveis? Você já tentou de tudo: conversas, orações, mudanças de atitude. Mas, no fundo, ainda sente que há algo que te impede de avançar. Não é por acaso que você está aqui agora. Há um propósito em cada palavra que está sendo dita neste momento. Deus não te trouxe até aqui por acaso. Ele está chamando sua atenção de uma maneira que talvez nunca tenha feito antes. E agora, mais do que nunca, é o momento de ouvir, de abrir o coração e permitir que algo novo aconteça. Algo que vai mudar tudo. Você tem carregado o peso das expectativas, das pressões que a vida impõe, das palavras que feriram mais do que qualquer golpe físico. E no silêncio do seu coração existem perguntas que você nunca teve coragem de fazer em voz alta. Até quando? Por que comigo? Será que ainda há esperança? Mas hoje, Deus está te dizendo que há uma saída. Há um caminho que Ele tem preparado. E essa é a oportunidade de romper com tudo o que tem te paralisado até agora. Mas você precisa escolher, precisa tomar a decisão de deixar Ele agir, de se permitir ser moldado e transformado. É nesse momento, nesse exato instante, que tudo pode começar a mudar. Você já percebeu como as dificuldades parecem se intensificar quando você está prestes a viver algo novo? Quando está a um passo de uma virada, as resistências aumentam, as vozes contrárias se multiplicam e os desafios se tornam quase insuportáveis. Mas sabe por quê? Porque o inimigo sabe o tamanho da promessa que está sobre sua vida. Ele sabe que se você continuar, se você permanecer firme, uma nova estação se abrirá. É por isso que tantos pensamentos de desistência surgem. É por isso que o medo tenta dominar seu coração. Mas Deus está te dizendo: não desista,
porque eu sou aquele que luta por você. Sou aquele que te cerca por todos os lados e que jamais permitirá que você afunde. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Esta promessa é para você, para os dias em que parece que a força te falta, para os momentos em que a esperança parece distante. Deus está sustentando cada detalhe da sua vida e mesmo quando tudo parece sem saída, Ele já preparou o escape. Você não chegou até aqui para ser derrotado. Você não viveu tudo o que viveu para terminar sua jornada no meio do caminho. Existe algo poderoso acontecendo nos bastidores, e por mais que você não veja agora, é real. Quantas vezes você já tentou explicar para os outros aquilo que só você sabe? Aquela dor que ninguém enxerga, aquela batalha que você trava internamente, aquele desejo de que as coisas se encaixem e finalmente façam sentido. Deus está dizendo que Ele vê. Ele vê as noites em que você se deita tentando encontrar respostas. Vê os momentos em que a angústia toma conta e você sente que ninguém entende o que está passando, mas Ele entende. Ele sabe exatamente o que se passa dentro de você e está trabalhando em áreas que você nem imagina. E se tudo isso que você está vivendo agora fosse uma preparação para algo muito maior? E se cada lágrima, cada provação, cada porta fechada estivesse construindo em você uma força que será necessária para os próximos passos? Deus nunca desperdiça dor, nunca permite que situações difíceis sejam em vão. Há um propósito em tudo. E mesmo que você não entenda agora, confie que Ele está te levando para algo maior. Hoje é o dia de romper com os ciclos que têm te aprisionado por tanto tempo. É hora de abandonar os velhos hábitos, as velhas formas de pensar que te mantiveram preso ao passado. Deus está chamando você para um novo nível, para uma nova mentalidade, para uma fé renovada. Mas a decisão é sua. Ele não força, Ele convida. E Ele está te convidando agora a entregar tudo nas suas mãos. Não é mais tempo de lutar sozinho, de tentar resolver as coisas à sua maneira. É tempo de descansar nele, de confiar que Ele sabe exatamente o que está fazendo. E neste momento, eu quero te convidar a declarar nos comentários: eu confio no agir de Deus. Faça isso como um ato de fé, como uma forma de declarar que você está pronto para viver o que Ele tem preparado para você. A vida tem sido uma sequência de desafios, eu sei. Você tem se sentido sobrecarregado, com as responsabilidades, com os problemas que parecem não ter solução, com as pessoas que colocam expectativas sobre você. Mas Deus está te lembrando que você não precisa carregar isso sozinho. Ele quer aliviar esse peso. Ele quer te dar descanso, renovar suas forças, trazer clareza para suas decisões. Mas você precisa dar o primeiro passo. O passo de confiar, de entregar, de se render completamente. Há coisas que precisam ser deixadas para trás. Pessoas que não fazem mais parte da sua caminhada. Pensamentos que só te puxam para baixo, situações que você tem tentado sustentar, mas que já não cabem mais no novo tempo que Deus tem para você. Quando Deus te chama para algo novo, é porque Ele já preparou tudo, mas é necessário abrir mão de algumas coisas. É necessário deixar ir o que já não serve mais. Sabe aquelas promessas que parecem estar demorando demais? Aquelas orações que você tem feito há tanto tempo e ainda não viu resposta? Deus está te dizendo que Ele trabalha no tempo certo. E se ainda não aconteceu, é porque Ele está preparando não só a promessa, mas também o seu coração para recebê-la. O que Ele tem para você é maior do que você imagina, e Ele não quer que nada te impeça de viver isso plenamente. Você já pensou que algumas das dificuldades que você está enfrentando agora podem ser o treinamento para o que Deus quer te entregar?
Às vezes, é no deserto que aprendemos as maiores lições, que fortalecemos nossa fé, que descobrimos do que realmente somos feitos. Deus não permite processos sem propósito. Ele está te moldando, Ele está te preparando para algo que vai além do que seus olhos podem ver agora. E quando as vozes da dúvida vierem, quando as circunstâncias tentarem te convencer de que nada vai mudar, lembre-se disso. Deus é fiel. Ele cumpre o que promete. Ele nunca falhou, e não será agora que Ele deixará de cumprir cada palavra liberada sobre sua vida. Hoje, Deus está te chamando para confiar como nunca antes, para entregar o que está em suas mãos e permitir que Ele faça o que só Ele pode fazer. Há uma mudança chegando, há uma transformação acontecendo, e você faz parte disso. Você tem sentido como se algo estivesse faltando, como se mesmo depois de tantas tentativas, ainda houvesse um vazio que nada pode preencher. É uma sensação silenciosa, mas intensa, que rouba a sua paz nos momentos em que você mais precisa dela. Então você se pergunta, será que algum dia vou encontrar a verdadeira alegria? Será que todas essas lutas realmente têm um propósito? Hoje, Deus está falando diretamente com você, porque Ele conhece cada detalhe da sua vida, cada pensamento que passa pela sua mente, cada desejo profundo que muitas vezes você nem consegue expressar em palavras. Ele te trouxe aqui para dizer que nada está perdido, nada foi em vão, e que agora é o momento de deixar para trás tudo aquilo que te impede de viver a plenitude que Ele preparou. Há situações que você enfrenta que parecem ser um ciclo interminável de desafios, como se estivesse preso em uma repetição constante de problemas que nunca encontram solução. Pessoas próximas podem até olhar para você e pensar que está tudo bem, mas por dentro você sabe que há feridas que ainda não cicatrizaram, palavras que ainda ecoam na sua mente, decisões que você carrega como um peso, achando que não há mais jeito. Mas Deus está aqui para te lembrar que Ele é especialista em transformar histórias, em reverter situações que pareciam perdidas, em trazer cura para as áreas mais profundas do seu ser. Ele nunca desistiu de você. Nunca. Quantas vezes você já tentou seguir em frente, mas algo sempre te puxava para trás? Quantas vezes você já desejou uma mudança real, mas tudo parecia permanecer igual? Talvez você tenha pensado que as promessas feitas para você nunca se cumpririam, que aquilo que um dia ardeu no seu coração não passa de um sonho distante. Mas Deus está dizendo que aquilo que Ele prometeu ainda está de pé. Sim, está de pé. O tempo dele não é como o seu. Os caminhos dele são mais altos, e Ele está agindo mesmo quando você não percebe. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Essa palavra é para você, agora. Há coisas na sua vida que você precisa deixar ir, situações que já deveriam ter ficado para trás, mas que ainda ocupam espaço no seu coração. Relacionamentos que não te levam para perto de Deus, hábitos que te afastam da presença dEle, sentimentos que só te fazem mal. Você precisa tomar uma decisão, porque Deus só pode preencher aquilo que está vazio. E se o seu coração está cheio de coisas que não vêm dEle, como Ele poderá agir? Chegou a hora de abrir mão, de confiar que Ele tem o melhor para você, mesmo que agora pareça difícil enxergar isso. Muitas vezes, o que impede a transformação não são as circunstâncias externas, mas aquilo que está dentro de nós, o medo de mudar, o receio de confiar completamente em Deus, a sensação de que estamos sozinhos nessa caminhada. Mas a verdade é que você nunca esteve só. Ele sempre esteve ao seu lado, em cada passo, em cada queda, em cada tentativa frustrada. Ele esteve lá quando você chorou em silêncio, quando pensou em desistir, quando se sentiu incompreendido. E Ele está aqui agora dizendo:
Eu sou contigo, eu nunca te abandonei e nunca vou te deixar. Essa mensagem é um convite para você dar um passo de fé, para crer que mesmo sem ver, Deus está preparando algo poderoso. Declare nos comentários: eu creio no plano de Deus. Não apenas escreva, mas tome essa declaração como uma verdade em sua vida. Porque quando você crê, você libera espaço para o agir sobrenatural de Deus. O problema é que muitas vezes você espera que as coisas mudem do lado de fora antes de mudar por dentro. Mas Deus trabalha de uma maneira diferente. Ele começa de dentro para fora. Ele molda o seu coração primeiro. Ele transforma os seus pensamentos. Ele cura as feridas que ninguém vê. E quando isso acontece, tudo ao seu redor começa a mudar naturalmente. Pessoas que te feriram já não terão mais o mesmo efeito sobre você. Situações que antes tiravam sua paz já não terão mais poder de te paralisar. Deus está construindo algo novo dentro de você. E se você permitir, logo verá o reflexo disso em cada área da sua vida. Você tem orado por mudanças em sua família, tem buscado respostas para problemas que parecem sem solução, tem feito campanhas e mais campanhas, mas ainda se sente sem forças. Deus está dizendo que Ele ouviu cada oração, Ele viu cada sacrifício e Ele sabe o quanto você deseja que tudo se alinhe, mas Ele quer que você confie no tempo dEle, porque Ele age no momento certo, nem antes, nem depois. Talvez a resposta que você espera não venha da forma que imaginava, mas confie. O que Ele tem preparado é muito maior. As vozes contrárias vão tentar te desanimar. Sempre haverá aqueles que duvidam, que desacreditam do que Deus pode fazer na sua vida. Mas lembre-se, a opinião dos outros não define o que Deus está fazendo. Não se deixe levar por palavras negativas. Não permita que o medo paralise o que Deus já começou em você. Continue firme, continue crendo, porque há um caminho sendo preparado, mesmo que agora você só veja obstáculos. E se você pudesse ver o que Deus está preparando para você, se pudesse enxergar com os olhos espirituais aquilo que Ele já está movendo nos bastidores, talvez você entendesse que esse tempo de espera não é perda de tempo, mas sim um tempo de construção. Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com propósito. E Ele está construindo algo sólido, algo duradouro, algo que ninguém poderá tirar de você. Agora é o momento de decidir. Você vai continuar vivendo como está, carregando os mesmos medos, as mesmas inseguranças, os mesmos sentimentos que têm te impedido de avançar? Ou vai confiar plenamente, entregar tudo e deixar Deus agir de verdade? A decisão está diante de você. Deus está pronto para mudar tudo, mas Ele espera por você. Não há mais tempo a perder. Deus quer que você saiba que Ele não te chamou para viver uma vida comum. Ele te chamou para algo maior, para algo que vai além do que você pode imaginar. E mesmo que as circunstâncias tentem dizer o contrário, Ele está reafirmando: eu tenho um plano para você, e nada poderá frustrar o que eu determinei. Escolha confiar, escolha acreditar, escolha entregar tudo nas mãos dEle. O que está por vir não depende da sua força, mas da sua confiança. E essa confiança precisa começar agora. Você tem sentido que o tempo está passando rápido demais, como se os dias escorressem por entre os dedos, e ainda assim, certas coisas na sua vida permanecem exatamente no mesmo lugar. É frustrante, eu sei. Você olha ao redor e parece que todos estão avançando, construindo, conquistando, enquanto você se vê preso a situações que se repetem, a desafios que parecem não ter fim. Mas há algo que precisa ser dito agora, algo que precisa ser gravado em seu coração. Você não foi esquecido.
Nada do que você está vivendo passou despercebido aos olhos de Deus. Ele sabe exatamente onde você está e o que tem enfrentado, e por isso está te chamando neste momento. Esse chamado não é por acaso. É uma oportunidade para que tudo comece a mudar a partir de hoje. As tempestades da vida têm sido intensas e, em meio a elas, você se pega questionando se realmente há uma saída. As pressões externas, os problemas dentro de casa, as dificuldades financeiras, as decepções, tudo isso tem gerado um desgaste que, aos poucos, tem enfraquecido sua fé. E é nesse exato momento que o inimigo tenta plantar a dúvida, fazendo você acreditar que não vale mais a pena lutar, que talvez o melhor seja simplesmente aceitar a situação como está. Mas escute, Deus não te chamou para se conformar, Ele te chamou para vencer. Existe uma promessa viva sobre sua vida, e essa promessa não perdeu a validade. Deus não muda de ideia, Ele não esquece as palavras que liberou sobre você. E ainda que as circunstâncias tentem gritar o contrário, é preciso lembrar que a fé não se baseia no que se vê, mas no que se crê. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Essa palavra deve ser seu alicerce agora. Você pode não enxergar a saída, mas isso não significa que ela não exista. Deus está trabalhando, mesmo no silêncio, mesmo quando tudo parece imóvel. Ele está agindo em detalhes que seus olhos não percebem, mas que no tempo certo se tornarão visíveis. E se você olhar para trás, verá que essa não é a primeira vez que enfrenta momentos de incerteza. Houve outros desafios, outras fases em que parecia que tudo estava perdido, mas você superou. E por quê? Porque Deus sustentou você, porque Ele esteve ao seu lado quando ninguém mais estava. E da mesma forma que Ele foi fiel antes, Ele continua sendo fiel agora. O que Ele começou, Ele é poderoso para completar. Mas você precisa continuar crendo, precisa continuar se movendo em direção ao que Ele tem para você. Não permita que o medo paralise seus passos. Ele sussurra mentiras ao seu ouvido, tentando te convencer de que é tarde demais, de que as oportunidades passaram, de que sua história não pode mais ser reescrita. Mas Deus está dizendo que Ele faz novas todas as coisas. E isso inclui sua vida, seus sonhos, sua história. O que para você parece impossível, para Deus é apenas o começo de um grande milagre. E Ele quer que você confie nele, que entregue a Ele tudo aquilo que tem te aprisionado e deixado você sem forças. Se há uma voz que precisa ecoar mais forte dentro de você agora, é a voz da verdade. Deus está reafirmando que o que Ele tem preparado é muito maior do que qualquer obstáculo que se levanta contra você. Ele conhece as dores que você não compartilha com ninguém, sabe das suas lutas interiores, dos pensamentos que insistem em te desanimar. Mas Ele quer que você saiba que cada lágrima, cada momento de angústia está sendo transformado em algo poderoso. E há algo que você precisa fazer agora: declarar sua fé. Declare nos comentários: eu confio no agir de Deus. Faça isso como uma atitude de entrega, como um sinal de que você está pronto para ver Deus trabalhar em áreas que antes pareciam bloqueadas. Os desafios da vida têm o poder de nos moldar, de nos ensinar, de nos fortalecer, mas também de nos testar. E Deus permite certos processos para te levar a um nível mais profundo de confiança nele. Você tem sentido que está sendo testado ultimamente, não é? Como se estivesse atravessando um deserto, e tudo o que resta é a promessa de que Ele está contigo. E sim, Ele está. Você pode não sentir, mas Ele está. Ele nunca te abandonou, nunca soltou a sua mão. Às vezes, tudo o que precisamos é dar um passo, um pequeno passo de fé, mesmo quando tudo dentro de nós diz que é impossível. Deus não precisa que você entenda tudo. Ele só precisa que você confie.
E se você fizer isso, verá que as portas que pareciam trancadas começarão a se abrir. As respostas que pareciam distantes começarão a chegar. As mudanças que você tanto espera começarão a acontecer. Porque quando você se move em fé, Deus se move ao seu favor. E talvez você esteja perguntando, mas como eu posso ter essa fé se tudo ao meu redor diz o contrário? A resposta está em se apegar à palavra, em se lembrar de tudo o que Deus já fez na sua vida. Cada livramento, cada provisão inesperada, cada momento em que você pensou que não conseguiria, mas conseguiu. Isso é a prova viva de que Deus nunca deixou você sozinho, e Ele não fará isso agora. O segredo está em não desistir, em não abrir mão daquilo que Deus colocou no seu coração. Você não está sozinho nessa jornada e Ele está te chamando para um nível mais profundo de entrega. A resposta que você busca pode não vir no tempo que você deseja, mas ela virá no tempo perfeito. E quando vier, você entenderá que cada espera valeu a pena. É tempo de levantar a cabeça, de enxugar as lágrimas e de acreditar novamente. Deus está trabalhando, mesmo que você não veja. Ele está movendo peças, alinhando situações, preparando portas que ninguém poderá fechar. Mas Ele precisa que você permaneça firme, que você continue acreditando mesmo quando não houver sinais. E se tudo isso que você está enfrentando agora for apenas uma preparação para algo muito maior? Se cada desafio for uma ferramenta para te fortalecer, para te preparar para aquilo que está vindo? Deus nunca desperdiça dor. Nunca permite situações sem propósito. Ele está moldando você, fortalecendo sua fé, ensinando lições que você levará para toda a vida. Portanto, não desista agora. Você está mais perto do que imagina. Deus está segurando sua vida nas mãos dele, e nada poderá tirar de você aquilo que ele já determinou. Ele é o Deus que restaura, que transforma, que faz o impossível acontecer. E Ele está dizendo, confie em mim. O que você precisa fazer agora é permanecer, continuar acreditando, continuar orando, continuar declarando a vitória, mesmo que tudo diga o contrário. Porque a vitória já foi decretada nos céus, e no tempo certo, ela se manifestará na sua vida. Você já percebeu como há momentos em que parece que tudo conspira contra você? As portas não se abrem, os caminhos parecem bloqueados e a sensação de estar preso em um labirinto sem saída toma conta do seu coração. Mas preste atenção, não é coincidência. O que você está enfrentando agora é mais do que uma simples fase difícil, é uma preparação. Deus está permitindo certas situações para fortalecer você, para alinhar seu coração àquilo que Ele tem reservado. Porque há algo maior chegando, algo que exige uma nova versão sua, mais forte, mais sábia, mais dependente dEle. Mas a questão é, você está disposto a confiar, a soltar as rédeas e deixar Deus guiar cada passo? Ou vai continuar tentando resolver tudo sozinho, se desgastando, se esgotando e se decepcionando quando as coisas não saem como você planejou? Ele está chamando você para um nível mais profundo de rendição, porque é ali que os milagres acontecem. É no lugar de entrega total que as respostas chegam, que o impossível se torna possível. Não é sobre o quanto você pode fazer, mas sobre o quanto você pode confiar. E talvez você esteja pensando agora, mas já confiei tantas vezes e nada mudou. Sim, eu sei. O tempo de espera pode ser doloroso, confuso, frustrante, mas Deus nunca desperdiça um segundo sequer da sua jornada. Enquanto você aguarda, Ele está agindo. Enquanto você ora, Ele está preparando. Enquanto você chora, Ele está colhendo cada lágrima e transformando em testemunho. O tempo de Deus não é igual ao seu, e é por isso que confiar é tão difícil, porque envolve paciência, envolve fé, envolve uma certeza que vai além do que seus olhos podem ver. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará.
Salmos 37:5. Essa promessa não é uma possibilidade, é uma certeza. Mas o que significa entregar de verdade? Significa abrir mão do controle, parar de se preocupar com o que não está ao seu alcance e permitir que Ele tome as rédeas da sua vida. Deus não trabalha em meio ao caos da ansiedade, mas na calmaria da confiança. E sabe por que isso é tão difícil? Porque há vozes ao seu redor tentando desanimar você. Pessoas que dizem que é tarde demais, que nada vai mudar, que suas orações são em vão. E essas palavras, se não forem combatidas, encontram morada na sua mente, alimentando a dúvida, minando sua fé, paralisando seus sonhos. Mas hoje, Deus está dizendo: pare de dar ouvidos a quem não conhece os planos que tenho para você. A voz dele precisa ser mais alta do que qualquer outra. No fundo, você sabe que há algo maior te chamando. Algo dentro de você sabe que não pode parar aqui, que ainda há esperança, que as promessas de Deus não caducaram. Mas será que você está disposto a deixar para trás tudo aquilo que te impede de avançar? As dores do passado, os erros que te assombram, as palavras que te feriram, tudo isso precisa ficar para trás para que o novo possa nascer. Deus não pode derramar vinho novo em odres velhos. É preciso uma renovação completa, uma transformação que começa de dentro para fora. E se você tem sentido um aperto no peito ultimamente, uma inquietação, uma sensação de que precisa dar um passo diferente, saiba que é Deus te chamando. Ele está sussurrando ao seu coração, dizendo que é hora de romper com o que te aprisiona. Ele quer que você olhe para frente com confiança, porque o que Ele tem preparado é real, é poderoso, é exatamente o que você precisa, mesmo que agora ainda não faça sentido. Declare agora nos comentários: eu confio em Deus. Não como uma simples frase, mas como uma verdade que precisa ecoar dentro de você. Porque quando você declara, sua fé é fortalecida. Se existe algo que Deus deseja que você entenda hoje, é que Ele já começou a agir, ainda que pareça silencioso, ainda que os ventos estejam contrários, ainda que o cenário pareça desfavorável, Ele está operando. E sabe o que é mais incrível? Ele não depende de circunstâncias favoráveis para fazer milagres. Ele cria caminhos onde não há. Ele abre portas que ninguém pode fechar. Ele transforma corações endurecidos e traz vida ao que parecia morto. Você já pensou que algumas das situações que estão ao seu redor podem ser exatamente a resposta que você tanto pediu? Mas por estarem envoltas em desafios, você não consegue enxergar. Deus trabalha de maneiras misteriosas e muitas vezes aquilo que nos parece um obstáculo é, na verdade, uma oportunidade disfarçada. E agora é o momento de refletir. Onde você tem colocado sua esperança? Nas pessoas, nas suas próprias forças, nos recursos que tem ou não tem? Deus está pedindo que você volte os olhos para Ele, porque é nele que sua verdadeira força está. Você tem tentado manter tudo sob controle, tem carregado o peso de decisões difíceis, tem enfrentado dores que ninguém conhece. Mas Deus está dizendo: deixe isso comigo. Pare de lutar com as próprias forças e permita que eu te guie. Você não precisa entender tudo, só precisa confiar. E eu sei que não é fácil. Confiar quando tudo ao redor parece contrário é uma das maiores provas de fé que você pode enfrentar. Mas não se esqueça, Deus é especialista em transformar cenários caóticos em testemunhos de vitória. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Se há algo que precisa ser arrancado da sua vida hoje, é a dúvida. Ela tem sido um inimigo sorrateiro, minando sua fé, colocando interrogações onde Deus já colocou pontos finais. Mas hoje, você precisa se levantar com coragem e declarar que sua confiança está naquele que nunca falha. Sabe aquele sonho que você já pensou em desistir? Aquele desejo que parece impossível?
Deus está dizendo para você não abandonar, porque Ele ainda tem planos perfeitos para a sua vida. E mesmo que a caminhada pareça longa, mesmo que o processo seja doloroso, há uma promessa inabalável. Deus está contigo. Ele não te chamou para um caminho de fracasso, mas para um caminho de crescimento, de propósito, de realização. E tudo o que você precisa fazer agora é confiar que Ele está conduzindo você exatamente para onde deveria estar. É tempo de alinhar seu coração com o coração de Deus, de deixar de lado os pensamentos de medo e substituí-los por pensamentos de fé, de abandonar a pressa e abraçar o tempo certo de Deus. Porque Ele nunca chega atrasado, Ele nunca falha, Ele nunca abandona aqueles que nele confiam. E se você sente que essa mensagem está falando diretamente ao seu coração, é porque Deus queria que você a ouvisse hoje. Ele está te chamando para uma vida de fé verdadeira, para um relacionamento mais profundo com Ele, para um tempo de transformação radical. Agora é o momento de tomar uma decisão: confiar, descansar e esperar, não com ansiedade, mas com a certeza de que Deus já está trabalhando por você. Ele é fiel, Ele é justo e Ele cumprirá cada promessa que fez. Então, continue avançando, mesmo que os ventos sejam contrários. Continue acreditando, mesmo que os sinais ainda não apareçam. Continue orando, mesmo que pareça que Ele está em silêncio, porque no tempo certo você verá que Ele sempre esteve no controle de tudo. Você já se sentiu cercado por problemas por todos os lados, como se não houvesse uma saída? Há momentos em que as pressões da vida se acumulam de tal forma que parece impossível enxergar qualquer esperança. É como se você estivesse lutando contra algo invisível, tentando resolver situações que fogem completamente do seu controle. As decepções têm sido constantes, as portas têm se fechado, e o cansaço emocional tem se tornado um peso difícil de suportar. Mas há algo que precisa ser dito agora: Deus ainda está no controle e Ele nunca te deixou sozinho. Cada situação que te trouxe até aqui faz parte de um plano muito maior do que você pode compreender neste momento. A vida tem sido dura com você, eu sei. As promessas que pareciam tão próximas agora parecem distantes. Os sonhos que antes enchiam seu coração foram abafados pelas dificuldades do dia a dia. Você sente como se estivesse andando em círculos, preso a problemas que não parecem ter solução. Mas saiba disto: há um Deus que vê além do que seus olhos podem enxergar. Ele não está limitado pelo tempo ou pelas circunstâncias. Ele já preparou uma resposta, e tudo o que Ele espera de você é um coração que confia, mesmo quando tudo parece desmoronar. É difícil confiar quando as dificuldades batem à porta de maneira tão insistente. O medo sussurra em sua mente que nada vai mudar, que você está sozinho nessa jornada, que sua fé não é suficiente. Mas isso não é verdade. A fé não é sobre sentir, é sobre crer. E Deus está dizendo a você que Ele já está agindo nos bastidores, trabalhando em cada detalhe, cuidando daquilo que você nem imagina. Mas Ele precisa que você dê um passo. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Essa palavra não é apenas um convite, é uma garantia. Deus promete não apenas ouvir você, mas revelar coisas que estão além da sua compreensão. Mas para isso, Ele quer que você clame. Ele quer que você confie com todo o coração, sem reservas, sem medo, sem dúvida. E você pode estar se perguntando: mas como confiar, se já tentei tantas vezes e nada mudou? A resposta é simples: porque Deus nunca falha. Ele não trabalha segundo o nosso tempo, Ele age no tempo perfeito. Cada espera tem um propósito, cada demora traz ensinamentos, cada desafio fortalece. Deus está construindo algo dentro de você que ninguém pode roubar. E essa transformação
é necessária antes que ele cumpra o que prometeu. Talvez você tenha orado por algo específico, pedido uma resposta clara, e parece que tudo ao seu redor permanece em silêncio. Mas Deus nunca está em silêncio. Quando você não ouve a voz dele, é porque ele está trabalhando. E o que ele tem preparado é muito maior do que aquilo que você pediu. Se neste momento você sente o peso da incerteza, se há dúvidas sobre o futuro, se os problemas familiares, financeiros ou emocionais têm tirado sua paz, então agora é a hora de confiar. É o momento de parar de lutar com as próprias forças e deixar Deus agir. Há situações em sua vida que precisam ser entregues. Relacionamentos que têm sugado sua energia, preocupações que têm tirado sua fé, medos que têm paralisado seus passos. Deus está dizendo que é tempo de abrir mão, de confiar plenamente, de descansar na certeza de que Ele cuida de cada detalhe. Declare nos comentários: eu confio no agir de Deus. Faça isso como um passo de fé, como uma declaração diante do mundo espiritual de que sua confiança está firmada naquele que nunca falha. A vida pode parecer uma sequência de desafios intermináveis, mas quando colocamos Deus no centro de tudo, começamos a enxergar com outros olhos. Aquilo que antes parecia uma derrota se transforma em aprendizado. As perdas se tornam oportunidade de crescimento. E os obstáculos que antes pareciam intransponíveis se tornam pequenos diante da grandeza de Deus. E Deus está falando com você agora. Por que você teme tanto? Por que carrega esse peso sozinho? Ele nunca pediu que você enfrentasse essas lutas sozinho. Ele quer ser sua força, seu refúgio, sua segurança. Mas você precisa permitir que ele entre, que ele assuma o controle total. As dores do passado não podem definir quem você é hoje. Aqueles que te machucaram, que te decepcionaram, que te abandonaram, não têm a última palavra sobre a sua vida. Deus está te chamando para uma nova história, para um recomeço. Mas esse recomeço só acontece quando você escolhe deixar o passado para trás. Você já percebeu como muitas vezes tentamos segurar aquilo que Deus está pedindo para largarmos? Relacionamentos que já não fazem sentido, sentimentos que só nos aprisionam, pensamentos que nos impedem de avançar. Deus está pedindo que você confie, que deixe ir, que permita que Ele traga algo novo. E você pode estar pensando, mas e se eu não conseguir? Deus nunca te pediu para ser forte sozinho. Ele te chama para depender dele, para se apoiar nele em cada fraqueza, em cada momento de dúvida, em cada decisão difícil. Não importa há quanto tempo você está esperando, não importa quantas portas se fecharam, Deus é especialista em abrir caminhos onde não existem. O tempo dele é perfeito e ele não se esqueceu de você. Se há algo que Deus deseja de você neste momento, é um coração disposto a confiar, a descansar, a esperar. Ele está cuidando dos detalhes, Ele está moldando as circunstâncias, Ele está preparando tudo para que você viva o propósito completo que Ele tem para a sua vida. Talvez as tempestades ao seu redor estejam te fazendo duvidar se realmente há um propósito em tudo isso. Mas lembre-se, o mar só obedece à voz dele, e no momento certo a tempestade vai se acalmar. Deus está levantando você para algo maior. Ele está fortalecendo sua fé, ensinando lições que te farão mais preparado para o que está por vir. E tudo o que Ele espera de você é que continue firme, que não desista, que confie um dia de cada vez. E sabe por quê? Porque Ele tem visto a sua fé, mesmo nos momentos em que você achava que ninguém via. Ele tem visto seu esforço, sua dedicação, suas orações em segredo. E Ele não ignora nada disso. No tempo certo, Ele honrará cada passo de fé que você deu. Então não deixe que as dúvidas falem mais alto do que a sua fé. Deus ainda está agindo, Deus ainda está trabalhando. E Ele não te trouxe até aqui para te deixar no meio do caminho.
Você já sentiu como se estivesse no limite? Como se cada dia fosse uma nova batalha que você não pediu para lutar? As pressões vêm de todos os lados, responsabilidades que parecem esmagadoras, pessoas que não compreendem o que você enfrenta, expectativas que pesam sobre seus ombros. E no meio de tudo isso, a pergunta insiste em ecoar na sua mente: até quando? Parece que o esforço nunca é suficiente, que a resposta nunca chega, que a mudança é um sonho distante. Mas Deus quer falar algo ao seu coração agora, algo que pode mudar tudo, se você abrir espaço para ouvir. Ele conhece cada detalhe da sua vida. Nada está oculto aos olhos dele, nem mesmo aquelas lutas internas que ninguém mais vê. E ele te diz: não tenha medo, porque eu sou contigo. Não importa o quão grande pareça o problema, o quão impossível pareça a situação, eu sou aquele que transforma realidades, que faz o improvável acontecer, que muda destinos com uma única palavra. Você tem tentado resolver as coisas do seu jeito, mas chegou a hora de permitir que eu entre e tome o controle. Chegou a hora de parar de lutar sozinho e entender que a batalha nunca foi sua. Quantas vezes você se sentiu cansado de esperar? A paciência parece escassa, o tempo parece inimigo, e cada dia sem resposta é mais uma dose de frustração. Mas Deus te lembra que Ele não age conforme o seu relógio. O tempo dele é perfeito, e Ele está alinhando coisas que você ainda não pode ver. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Esse tempo de espera não é tempo perdido, é tempo de preparação. É no silêncio que Ele molda você, fortalece sua fé e alinha seus passos com o propósito que já está estabelecido. E talvez você esteja se perguntando: mas e se eu não estiver pronto? E se eu não for capaz? Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Você não precisa entender tudo, não precisa ter todas as respostas, só precisa confiar. Confie que Ele está trabalhando, que Ele está organizando as peças, que Ele está abrindo os caminhos certos. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus já está movendo montanhas ao seu favor. E agora eu quero que você escreva nos comentários: eu confio em Deus. Declare isso como um ato de fé, como um passo para mostrar ao mundo espiritual que sua esperança está firme nele. A verdade é que muitas vezes você tem sentido o peso das palavras ditas contra você. A inveja, as críticas, as opiniões de quem não conhece sua história, tudo isso tem te enfraquecido aos poucos. Mas Deus está te dizendo: nenhuma palavra lançada contra você prosperará, porque eu sou o seu defensor. Eu sou aquele que te justifica, que te guarda, que conhece sua verdadeira essência. O que os outros dizem não define quem você é. O que define você é aquilo que eu digo ao seu respeito. E eu digo que você é amado, que é escolhido, que há um propósito sobre a sua vida que ninguém pode impedir. Os ataques podem vir, as dificuldades podem surgir, mas eu sou o seu refúgio. Eu sou a rocha inabalável onde você pode se firmar sem medo. Então pare de se preocupar com o que os outros pensam, com o que falam, com as opiniões que tentam te desviar do foco. Olhe para mim, porque eu sou aquele que nunca te decepcionará. Eu sei que existem noites em que você deita a cabeça no travesseiro e os pensamentos não param. É uma mistura de ansiedade, medo do futuro, incertezas sobre o que virá. E no meio desse turbilhão de sentimentos, há uma voz suave que te chama para descansar. Essa voz é a minha. Eu estou te chamando para entregar cada preocupação nas minhas mãos. Você não precisa carregar esse peso sozinho. Você não precisa resolver tudo. Eu sou o Deus que cuida dos detalhes, que trabalha nos bastidores, que transforma aquilo que você considera perdido em algo extraordinário.
E há algo importante que você precisa entender. Eu não trabalho no seu ritmo. Eu trabalho no ritmo do propósito. Você quer respostas rápidas, mas eu estou construindo algo duradouro. Você quer soluções imediatas, mas eu estou preparando algo eterno. Então, não se apresse, não se desespere. Apenas confie que tudo está sendo organizado para o seu bem. Você tem percebido como há situações que insistem em se repetir na sua vida? Padrões que voltam, sentimentos que retornam, portas que parecem se fechar da mesma maneira? Isso acontece porque há lições que ainda precisam ser aprendidas. Há áreas que ainda precisam ser transformadas. Eu não te deixarei sair desse processo sem que você esteja totalmente preparado para o que está por vir. Eu te amo demais para permitir que você avance despreparado. Não desista agora. Você está mais perto do que imagina. Sei que há momentos em que tudo parece desmoronar, mas eu sou o Deus que segura as pontas, que te mantém de pé quando você sente que não aguenta mais. Eu tenho planos que vão além do que você pode sonhar, e tudo o que eu te peço é que continue acreditando. Quantas vezes você já esteve à beira de desistir, achando que ninguém se importava, que ninguém entendia o que você estava enfrentando? Mas eu sempre estive ali. Nos momentos de silêncio, nas lágrimas escondidas, nos sorrisos forçados, eu estive ali. E estarei até o fim. Eu estou te chamando para um novo nível de fé. Uma fé que não depende das circunstâncias, que não se abala diante das dificuldades, mas que permanece firme, inabalável. Eu sou o seu sustento, sou a resposta para as suas orações, sou aquele que jamais falha. Agora, olhe para frente. Há coisas novas que eu estou preparando, há caminhos que você ainda não viu, há oportunidades que você ainda não imaginou, mas você precisa dar um passo. Precisa deixar para trás as dúvidas, os medos, as inseguranças. Eu estou aqui, pronto para te guiar. Se você chegou até aqui nesta mensagem, saiba que não foi por acaso. Eu estou falando diretamente com você porque tenho algo especial a realizar em sua vida. Eu tenho visto sua fé, sua perseverança, sua luta diária e quero que saiba que tudo isso não será em vão. Apenas continue confiando, continue buscando, continue declarando que eu sou o seu Deus e que em mim você encontra tudo o que precisa. As respostas virão, no tempo certo, do jeito certo, e quando você menos esperar, verá que cada momento de espera valeu a pena. Você tem se perguntado por que certas coisas não acontecem na sua vida? Por que parece que algumas portas nunca se abrem, que algumas promessas nunca se cumprem, que algumas dores nunca cessam? Parece que a espera se prolonga além do suportável, e o coração vai se enchendo de dúvidas, de incertezas, de um silêncio que às vezes dói mais do que qualquer palavra dura que já ouviu. Mas escute, há algo que você precisa entender agora. Deus não está demorando. Ele está preparando. O que parece uma longa espera, na verdade, é um tempo de construção, um tempo onde Ele está moldando não só as circunstâncias ao seu redor, mas principalmente aquilo que está dentro de você. Deus não quer apenas entregar bênçãos, Ele quer garantir que você esteja pronto para sustentá-las. Ele não trabalha em superfícies rasas, Ele aprofunda raízes, fortalece estruturas, lapida corações. Porque a bênção que Ele tem para você não é passageira, é permanente. E por isso Ele precisa que você esteja firme, inabalável, confiante no propósito e não apenas no resultado. Você já percebeu como algumas coisas em sua vida precisam ser curadas antes que você possa avançar? Feridas antigas, palavras que marcaram, decisões erradas que ainda ecoam no seu presente. Tudo isso precisa ser entregue a Ele. Deus não pode encher um vaso rachado. Ele precisa primeiro restaurar cada pedaço quebrado. Eis que faço novas todas as coisas.
Apocalipse 21:5. Isso significa que ele não apenas conserta, ele faz novo, ele refaz, ele reconstrói tudo a partir de sua perfeita vontade. E sabe o que mais? Ele não tem pressa. Você pode até achar que está atrasado, que o tempo passou, que já deveria ter alcançado tantas coisas, mas Deus trabalha no ritmo certo. Ele não se move pela sua ansiedade, ele se move pelo propósito. Então não corra na frente dele, não tente abrir portas com suas próprias forças. Ele já estabeleceu o tempo certo para cada coisa, e quando chegar a hora, nada poderá impedir.